Boa tarde, pessoal. Aqui é o Dr. Enoch, reitor da Unidos Americana. Eu quero aqui dar uma breve palhinha da disciplina de psicopatologia. Nós temos essa disciplina na nossa grade. Na verdade, ela chama-se psicopatologia e semiologia psiquiátrica. Qual é o campo de atuação da psicopatologia? A palavra psicopatologia vem de duas palavras gregas, psique mais a palavra logos mais o sufixo ia. Então seria o mesmo que psique logos ia. E eu esqueci de abordar aqui a palavra mais importante, que é a palavra pathos. Pathos, em grego. Pathos. Então, na verdade, seria psique, pathos, logos, ia. Psique, em grego, significa alma. Pathos, em grego, significa enfermidade, distúrbios. Logos, em grego, significa ciência, estudos, tratado, palavra. E o sufixo ia, combinado com logos, dá o sentido de ciência, Então nós teríamos psiquepatologia, logosia, psiquepatologia, seria psicopatologia, que traduzido seria a ciência que tem como principal objetivo estudar os distúrbios da alma humana. Em que se consistem estes distúrbios? Como podemos classificar esses distúrbios? O campo de atuação da psicopatologia é um campo muito vasto. Nós podemos considerar como um fenômeno psicopatológico, ou seja, de distúrbio psíquico, a bipolaridade. É a pessoa que acorda de manhã bem-humorado e está ali, bate um papo com um, bate um papo com o outro, vem aqui, vai ali, daí a pouco o humor dele vira de uma hora para outra e de bem-humorado ele passa a mal-humorado. E ele oscila entre mal-humorado e bem-humorado, ele caminha nessas duas polaridades como se estivesse intercambiando entre no almoço dar uma garfada no arroz ou outra no feijão. Não tem muita diferença. Então seria bipolaridade. O transtorno da múltipla personalidade também. A pessoa que tem a personalidade de bonzinho, submisso, mas que na verdade ele oculta dentro dessa personalidade a personalidade de bruto, estúpido, arrogante. A pessoa que tem a personalidade de altamente manipulável, altamente subserviente, mas ao mesmo tempo ele tem a personalidade altamente manipuladora. Nós chamamos de personalidades múltiplas. Tudo isso pertence ao campo do estudo da psicopatologia. Quando nós falamos em semiologia psiquiátrica, nós estamos falando de sinais e sintomas, porque semiologia significa o estudo dos sinais e dos sintomas. Então a proposta dessa disciplina é estudarmos os sinais e os sintomas, que tem a ver com o campo psiquiátrico também, voltado para a psicopatologia. Hoje, a maioria das carreiras que você estuda, em que você lida com o ser humano, você tem que ter contato com essa disciplina. Por exemplo, a pessoa quer estudar para ser um padre. É importante que no currículo dele tenha disciplina de psicopatologia? Sim, é importante. Agora, será que se você pegar um currículo de uma faculdade de teologia da Igreja Católica, você vai encontrar psicopatologia como disciplina para a formação de um padre? Não. Uma pessoa que vai ser pastor de igreja, essa disciplina seria importante na grade curricular dele? Sim. Mas se você for procurar dentro da grade curricular de um seminário teológico, quando se prepara futuros pastores, você vai encontrar na grade curricular psicopatologia? Não, você não vai encontrar. Então, na verdade, as religiões não consideram muito importantes o estudo da psicopatologia enquanto cátedra para a formação dos seus sacerdotes e ministros. A que se deve isso? Por que isso acontece? Primeiro, porque durante muitos anos, tudo quanto é tipo de distúrbio diferente, psicológico, foi considerado pela igreja, seja ela protestante ou católica, como sendo possessão demoníaca. Daí existiram os padres exorcistas, os pastores exorcistas. Na verdade, hoje nós não podemos generalizar, que hoje existe uma consciência muito grande,
Mas até bem pouco tempo atrás, todo tipo de problema psíquico que a pessoa tinha, falavam que era demônio, possessão demoníaca. Então daí não tem essa disciplina. E daí também nós vemos a importância dentro dela. A pessoa que vai estudar para professor, é importante ele ter a disciplina de psicopatologia, se ele vai dar aula, se ele vai ministrar em escolas, é claro que é. É muito comum uma criança que coloca uma taxinha, um preguinho no banco, para o outro vir sentar e furar o bumbum. Outra hora colocar um chiclete para a pessoa sentar ali. Crianças que praticam coisas dentro da sala de aula que você percebe que ele ultrapassa os limites daquilo que a gente chama de arte de criança. Já passa a ser uma coisa que extrapola crianças que gostam de torturar animais, né? Formigas, sapos, lesmas, torturar animais desde a sua mais tenra idade, já são sinais de distúrbios psíquicos. E muitas vezes a escola não sabe como lidar com essa situação. A escola vai dizer para o pai que o filho tem um problema psíquico, está comprando briga com o pai. A escola vai dizer para a criança que ela tem um problema psíquico. Isso não deve dizer, não tem cabimento isso. Então, na verdade, como tratar da situação? Eu tenho feito a proposta durante muito tempo, no sentido de que cada escola brasileira deveria ter um psicólogo contratado, seja ela pública ou particular, nem que fosse para ir uma vez por semana. Hoje a pessoa, para abrir uma casa de ração, que vai vender remédios, medicamentos, ele tem que ter um veterinário que assina por ela para estar uma vez por semana. Uma farmácia, uma drogaria, tem que ter um farmacêutico ali. Por que uma escola não tem um psicólogo? Porque a escola é para ensinar ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não está ensinando para robô, não está ensinando para cachorros, nem para plantas, está ensinando para seres humanos que têm sentimentos, que têm sentidos, que têm razão. Então, quando você lida com o ser humano, quando você lida com o sentimento das pessoas, é necessário que neste ambiente educacional tenha também um psicólogo, um profissional da psicologia, para que possa estar trabalhando com essas crianças que apresentem certos tipos de distúrbios comportamentais. Mas o que as professoras fazem? Fulano de tal é pedagogo, é psicopedagogo. Ser psicopedagogo não é o suficiente. Eu tenho formação em psicopedagogia também, sou psicólogo de formação, sou membro do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo. Então, não é o fato de você ser um pedagogo, um psicopedagogo, que vai te dar habilidade suficiente, capacitação suficiente para lidar com esse tipo de coisa. Mas a verdade é que existe um lobby hoje, um lobby contra a abertura de espaço para os psicólogos. Por exemplo, uma pessoa chega num hospital e fala para o médico: doutor, eu estou com um problema no estômago, uma gastrite muito forte, muita dor no estômago, e muita dor de cabeça, tonteira e uma depressão muito forte. Aí o médico ou vai indicar para ele, o clínico geral, um psiquiatra, ou normalmente, o que é por via de regra, né, vai passar para ele um psicotrópico, um diazepam, um rivotril, colocando aqui nomes comerciais, né? Resultado: às vezes o que levou aquela pessoa ao consultório médico, com aquela úlcera forte, gastrite, que levou com aquela dor de cabeça, com aquela depressão, é em casa, uma mãe, que muitas vezes está com o filho nas drogas, e sofrendo com aquela situação, ela começou a sentir aquela gastrite. Está certo que tem que se tratar gastrite pela via clínica, pela via medicamentosa também, às vezes até cirúrgica, mas e a causa? Seria o mesmo que você ficar tentando malhar o ferro frio. Ou seja, a pessoa está passando por uma situação psicológica que está desencadeando nele uma crise estomacal, desencadeando nele uma crise de enxaqueca, uma crise de dores de cabeça constante, uma crise de depressão. Você fica com o martelinho matando de formiga em formiga, ou seja, tratando as causas do problema. Por quê? Porque a classe médica precisa sobreviver. Então é muito difícil você chegar num hospital e um médico falar para você: olha, filho, eu vou te passar aqui um remédio para o seu estômago, um pantoprazol, esomeprazol, ou omeprazol, seja lá o que for, ou uma ranitidina, cimetidina, seja o que for. Vou te passar aqui um remédio para dor de cabeça, mas eu vou te pedir também para você procurar um psicólogo, porque geralmente, nesse processo de investigação do problema, geralmente os médicos não querem muito ouvir a história do paciente, para descobrir onde está. De repente, a solução do problema do paciente é no psicólogo. Então, os profissionais psicólogos têm sido muito pouco utilizados no nosso cenário nacional hoje. Recentemente, estava ouvindo a entrevista de um professor da USP, professor do curso de Saúde Pública da USP,
ele parece que tem pós-doutorado, e dizendo o seguinte: se hoje nós colocássemos psicólogos dentro dos hospitais, nós iríamos diminuir muito essa necessidade que nós temos de mais médicos nos hospitais. Por quê? Porque de cada 10 pessoas que procuram o hospital, pelo menos 7 têm problema de ordem psíquica, que um acompanhamento com o psicólogo iria tirar essa pessoa da dependência de psicotrópicos e de medicamentos que a pessoa toma, porque ele vai tendo um problema psicológico, vai desembocando no problema físico, chamamos de problemas psicofísicos, né? Ou psicossomáticos. Ele vai ter um problema psicológico que vai gerando nele um problema físico, e ele fica tratando o problema físico enquanto o psicológico está destruindo ele. Por quê? Não, se o médico indicar um psicólogo, vai ser um concorrente. Afinal de contas, não pode trazer médico de fora, porque senão vai concorrer, agora vai usar o psicólogo de dentro? Não. Psicólogo que se exploda, como dizem alguns, né? Eu sou psicólogo e eu sou um defensor da minha classe. Respeito muito a classe médica, acho que o médico brasileiro, ele tem o seu espaço também, mas o psicólogo ele não pode ser desprezado. Ele é muito importante. Quando nós falamos de psicopatologia, nós estamos falando desse quadro, justamente, em que muitas pessoas se encontram vivenciando situações de distúrbios psicológicos, e essas pessoas estão na escola. Eu fiz aqui um leque abrindo lá para a medicina, para a clínica médica, para outras situações, para mostrar para vocês a relevância do estudo da psicopatologia. Mas o grande foco mesmo nosso aqui é a psicopatologia enquanto disciplina capacitadora para o professor, para aquele que vai lecionar na rede pública ou privada, para séries iniciais, ensino fundamental, médio, faculdade, enfim. O professor enquanto aquela pessoa que vai estar lidando com o ser humano, e a psicopatologia enquanto disciplina capacitadora, para que ele possa ter melhor condição de compreender os seus alunos e de trabalhar com os seus alunos. Nós temos aí no Brasil um grande psiquiatra, o Guido Palomba, ele é também um psiquiatra forense. Ele diz, e eu concordo com ele, que uma pessoa, para ser um psicopata, ele precisa preencher 3 requisitos. Primeiro deles, ele precisa ter uma disfunção física. Segundo, uma disfunção social. Terceiro, uma disfunção psíquica. Guido Palomba, psiquiatra forense, ele faz essa análise. Uma pessoa, para ser um psicopata, ele tem que preencher esses 3 requisitos. Ele tem que ter disfunção física, disfunção social e disfunção psíquica. O que seria disfunção física? No ato do parto, faltou oxigenação no cérebro, a criança, então, ela teve uma lesão na região do cérebro responsável pela moral. E essa criança nasceu e cresceu, ouvindo do pai sim, não, pode, não pode, sim, não, mas ele não conseguiu construir o seu acervo ético, o seu acervo moral. Ele não conseguiu construir a sua biblioteca do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Ele vai chegar à fase adulta, ele vai sentir vontade de matar alguém. Como ele não tem uma moral construída, ele vai lá matar. Porque a moral construída seria o quê? Seria o tribunal dele para dizer: você quer matar, mas você não pode matar. Você quer estuprar, mas você não pode estuprar. Então falta nele essa formação moral. E somado a isso, que nós chamamos de disfunção física, que seria essa falta de oxigenação no cérebro e, consequentemente, uma deformação na região do cérebro responsável pela moral. Então a criança vai nascer e crescer e não vai desenvolver a moral. Segundo, essa criança tem que ter sido vítima de violência na infância, estupro, espancamento, alguma coisa que deixe marcas profundas nela. Você imagina um ser humano que não tem um tribunal moral para dizer o que ele deve fazer. E essa mesma pessoa cheia de marcas psicológicas. Então esse é um psicopata, é a pessoa que tem completo desprezo pela vida, porque tudo que ele sofreu de violência física e sexual, moral, então ele sente vontade de repetir, ele tende a repetir essa experiência com outro, essa violência com outro. Como ele não tem a moral formada para dizer que ele não faz, o que ele vai fazer? Ele vai fazer. Então ele tem que ter a deficiência na região do cérebro da moral, somado a isso. Ele tem que ter uma disfunção psíquica, ou seja, ele passou por algum trauma. E terceiro, segundo ele aqui do Palomba,
ele tem que ter uma disfunção social. Era aquele menino que na infância era rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos coleguinhas, então ele não tem noção do outro. O que é o outro para ele? O outro para ele é uma desgraça, o outro para ele é uma casca de banana jogada no lixo. Por quê? Porque ele não nasceu no convívio com o outro, respeitando o outro, tendo contato com o outro, aprendendo com o outro, apanhando do outro, batendo no outro, vivenciando a realidade do outro. Então para ele o outro não vale nada. Então ele é completamente alijado em relação ao outro, completamente alienado em relação ao outro. Então se é uma pessoa que o outro não significa nada para ele, que a própria vida dele não significa nada, e ele não tem moral para poder dizer faz isso, faz aquilo outro. Então você tem um psicopata. No sentido, não estou falando aqui da bipolaridade, nem do transtorno de personalidade, porque o psicopata reúne tudo isso aí. O psicopata tem bipolaridade, tem transtorno de personalidade. Você pode ver esses filmes aí que reproduzem a vida, como o filme Silêncio dos Inocentes, que retrata aquele psicopata, o psicopata assassino, né? O próprio Anthony Hopkins, que foi um grande psicopata dentro desse filme Silêncio dos Inocentes, ele reproduz muito bem a vida, o que é o psicopata. Então ele mostra que há momentos que ele está em profunda introspecção, há momentos que ele está profundamente preocupado com o outro, mas tudo fantasia criada na cabeça dele, essa suposta preocupação com o outro. Então o psicopata ele tem que reunir essas três coisas. E a razão dele, a razão está perfeita, a emoção está perfeita também. Ou seja, o psicopata ele tem a razão perfeita, a emoção perfeita, o problema dele é moral. E ele tem disfunção psíquica e disfunção social. Então nós temos aqui uma bomba formada para explodir. Aí você pergunta, o psicopata tem cura, tem recuperação? Não. O psicopata não tem cura nem recuperação. Por quê? Ele tem uma deficiência física na região do cérebro que é responsável pela moral. Então ele não tem recuperação, ele não vai recuperar. Porque a região do cérebro responsável pela moral, ela está danificada. Então, por mais que você tente orientar essa pessoa psicologicamente, socialmente, não vai ter grande efeito. Aí você fala, então por que estão estudando uma disciplina que não vai me ajudar em nada? Vai ajudar sim. Porque nem toda pessoa que tem traumas psíquicos e disfunção social, ele tem um problema moral. Então se essa pessoa, que aparentemente está sendo um psicopata, está batendo nos coleguinhas, agredindo o professor, reunindo sintomas claros que ele é um psicopata, vale a pena investir, tendo um psicólogo dentro da escola, e havendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, onde se inclui também psicanalista, psiquiatra, clínico geral. Então, tendo esse acompanhamento, você pode reorientar socialmente essa criança, reorientar psicologicamente essa criança. Ou seja, essa criança que tinha tendência de ser amargurada, cheia de traumas, você ajudá-la no processo de cura interior e de ressocializá-la. E se ela não tiver problema moral, você então vai conseguir recuperar essa pessoa que reunia praticamente todos os requisitos do psicopata, mas que não era um psicopata em si. Tá certo? Então, aí que entra a importância do professor estudar essa disciplina. Eu quero parar por aqui, nessa pequena aula chamada aula de número 1. Na aula número 2, nós vamos descer um pouco mais explicando as características do psicopata e falando como nós podemos identificá-los na escola, entre crianças, jovens, adolescentes, adultos, e como trabalhar com eles e como é esse processo de ressocialização, reintegração social e o processo de reorientação psicológica de uma pessoa que está a mente completamente destruída por violências e traumas, como tem encontrar essa cura, os caminhos dessa cura. Iremos abordar nas próximas aulas. Um beijo no coração de todos.